Sejam bem-vindos a mais um episódio do SOS Podcast, podcast que vai levar a medicina além do consultório. Estou aqui com o meu colega Henriota. Fala, Bruno, beleza? Feliz de estar aqui. Cara, hoje vai ser sensacional. Hoje vai ser muito bom. Como convidado hoje temos aqui Sérgio Lino. Sérgio Lino foi um dos maiores consultores cirúrgicos e hoje é o maior cara de treinamento aí do Brasil da empresa Alcon, que é uma gigante aí do mercado oftalmológico. Fala, Sérgio, beleza? Olá, gente. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, participando do SOS. Para mim é um prazer e eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Você, Bruno, você, Henry. Obrigado, Lino. Obrigado, Lino. Se você ainda não segue a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, os vídeos novos. @SOS Podcast. Lino aqui para quem quiser seguir, @Sérgio Lino, Sérgio.Lino no Instagram, LinkedIn Sérgio Lino. Segue o cara aí que é conteúdo para mais de uma vida aí. E, pô, Lino, obrigado. Estamos aí mais uma vez junto. Há 10 anos atrás a gente se conheceu, né? Foi nosso início de carreira cirúrgica aí, a gente formado em oftalmologia, começando a operar. E como é que você via a gente lá naquela época? Cara, foi muito bom porque naquela época eu estava voltando para São Paulo, que eu trabalhei muito tempo no interior também, né? Para dar um contexto da minha carreira, eu comecei a trabalhar na oftalmologia há 20 anos atrás, né? 22 anos atrás. Então eu comecei aqui em São Paulo como propagandista, depois eu fui para o interior e lá eu comecei na cirúrgica. E quando foi mais ou menos em 2010, aí fiquei em Sorocaba e região, eu visitava mais de 30 cidades lá como vendedor. E aí eu voltei para São Paulo e quando eu voltei que eu encontrei vocês lá no ambulatório, né? Vocês já faziam bastante cirurgia, vocês tinham um bom volume cirúrgico e foi ali que a nossa história começou, né? Foi a maior alegria da vida do Lino, encontrar gente aí que mudou, né? Vice-versa, né, Mário? Vice-versa. Foi um lindo caso de sucesso. Foi um lindo caso de sucesso, um né? case de sucesso. E, assim, pra gente, cara, particularmente, né? A gente tava ali no início de uma carreira, já tinha um volume legal, operava bem, né? Tinha uma mão boa ali, conseguia dar bons resultados para os pacientes, mas a gente sentia que faltava aquele start lá para a gente ser um cirurgião, sair do cirurgião bom para o cirurgião premium, aquele cara que vai dar o melhor resultado, que vai melhorar a visão do paciente, que vai dar qualidade de vida, porque você operar a catarata, você fazer uma cirurgia de uma forma geral no paciente, você está tentando levar o melhor para ele, mas a gente queria ir além do melhor. Eu queria que o meu paciente, além de enxergar para longe, ele enxergasse para perto, além de enxergar a visão de uma forma, né, monofocal, tivesse uma multifocal ali, tivesse um campo visual, um contraste melhor. E aí que você entrou aí pra gente, né, Lino? Então, naquela época, o que eu lembro, né? A gente tinha um bom volume cirúrgico, né? Vocês tinham um bom volume cirúrgico, mas majoritariamente, a maioria das lentes que saíam naquele tempo eram realmente monofocais. Mas o paciente, quando a gente olha para o outro lado, o lado do paciente em si, muitos tinham necessidade, eu imagino, de ter visão de perto. Bom, eu tô aqui na fase dos 40, né? Eu não vou revelar a minha idade, mas quando a gente chega nesse lugar, a gente começa a perder visão de perto. Nem vou revelar a minha também aqui, né? Entendeu? Né? A gente começa, né, a ter dificuldade. E é uma fase diferente, né? E você que também faz refrativa, né? Fica aquela dúvida, será que a gente faz refrativa nessa fase ou não? Ou espera aquele momento da catarata, se a gente for ter catarata, enfim. Então é um momento que a gente tem muita dificuldade e eu, por exemplo, eu nunca usei óculos, velho. Então agora, talvez, em algum momento, eu vou precisar. E isso pra mim eu acho horrível ter que usar óculos. E aí eu fico imaginando também o paciente de vocês naquela época, quantos não gostariam de ter multifocalidade, enxergar, sem precisar usar óculos. E aí eu acho que é aí que a gente começou o trabalho, porque naquela época vocês ainda não implantavam um volume alto de lentes premium ou de lente multifocal. E aí o que a gente fez? Aí a gente desenvolveu um trabalho juntos, foi um ano, vocês lembram disso? Sim, foi um ano. Opa. Ficava lá no centro cirúrgico, acabava de operar, ficava mais umas 2, 3 horas lá, você me mostrando o setup de aparelho, falando de lente. Hoje a gente tem, né? Hoje eu tenho bastante fellow, bastante residente, bastante gente que acompanha a gente. E eu vejo, assim, muito do que você passou pra gente, como consultor cirúrgico, né? Parte de tecnologia, a gente tenta passar para eles, né? Naquela época, ou agora,
mudou um pouco o cenário. A gente está aí falando de 2013, 14, e estamos em 2022. Mas eu acho que a jornada de treinamento que você tinha naquela época ainda é a mesma? Ou você mudou conceitualmente alguma coisa? Então, a gente vive num país muito grande, né? É praticamente um continente. Então, as necessidades... É diferente de São Paulo capital, né? São Paulo capital, muitas vezes a gente tem um acesso à informação mais rápido. E nas cidades menores ou cidades do interior, às vezes demora um pouco mais para chegar a informação, mesmo com toda essa coisa da internet, né? Mas ainda a coisa é feita presencial, né? Então, o treinamento do médico, vamos assim dizer, ainda depende do consultor também colaborar, entendeu? Dele estar lá na conta e ver as necessidades. E como que a gente faz? Se a gente lembrar daquela época, a gente identificou uma necessidade que era aumentar o volume para satisfazer o paciente. E aí a gente fez o quê? Convidou alguns médicos para dar aula. Pô, talvez naquela época a gente podia aprender um pouco mais sobre biometria. Chamamos uma pessoa para dar aula de biometria, topografia, enfim. A gente melhorou tecnicamente e a gente continua fazendo isso. Pode ver que em congresso continua tudo igual. Ainda se fala muito de exames, ainda fala muito de pré, o que acontece antes, para vocês terem bastante tranquilidade na hora de fazer a indicação. As tecnologias melhoraram de lá para cá. A gente tinha, na época, uma limitação de lentes para oferecer para o paciente. Hoje a gente tem uma infinidade. Então, a tecnologia melhorou, o médico estudou mais e o acesso à informação está maior. Mas ainda assim precisa ter treinamento. Isso a gente estava conversando antes, né, Henry? O Henry teve um insight legal aí sobre o pré-operatório mesmo, né? Não, é o pré-operatório, a parte que o Lina entrou com a gente aí, trazendo médicos, fazendo nossa capacitação para ver biometria, topografia. É o que ele falou, o pré-operatório é fundamental. E para a gente ter esse conhecimento, para a gente ter essa segurança e a gente conseguir transmitir isso para o paciente, né, cara? Sim, que o foco final nosso é a qualidade do paciente, né? É entender a necessidade dele, né? Entender o que o paciente quer. E aí você oferecer o melhor para ele. E eu acho que a grande dificuldade hoje ainda é essa, né? Você, como médico, entender a necessidade do seu paciente. Quando eu visitava várias clínicas, cada lugar tinha uma forma de tratar com o paciente sobre isso. A que eu achava mais legal, e era uma coisa super básica, era o cara que tinha um questionário de estilo de vida. O cara que funciona demais, né? Isso é legal mesmo. Por quê? Eu usava isso muito. Hoje eu uso isso ainda para cirurgia refrativa ali, para saber o que ele quer. Precisa usar muito isso. Sim. Porque eu preciso entender o que o Henry gosta, o que você gosta, o que eu gosto. A gente pode ter necessidades completamente diferentes. O Henry pode ser um jogador de pôquer ali na hora que tiver na melhor idade. Opa. Né? E aí ele quer, né, tá ali só com óculos escuros, tal. Para ele óculos vai ser legal, porque ele quer fazer aquela cara de poker face. Mas para tiazinha, né, minha mãe, por exemplo, cara, minha mãe tem 68 anos. Ela é divorciada, hoje ela vive uma vida de solteiro, olha só o que eu vou falar para vocês. Ela mora na Praia Grande. Lá eles têm um grupo de velhinhos da melhor idade, mais de 100. Todo final de semana tem balada, meu amigo. O comportamento deles é igualzinho ao nosso. Não pense vocês, né, os jovens, que o pessoal da melhor idade se diverte diferente. É igualzinho, velho. Vão se maquiar. Minha mãe vai se maquiar, vai colocar uma boa roupa, porque ela vai sair à noite. Eles vão muito em karaokê, vão muito em baile, dançar. Meu, fazer uma maquiagem de óculos, pensa sobre isso. Deve ser terrível, né? Sim, sim. Então, você precisa ter uma visão boa para ver os detalhes, aquela coisa. Coisa de mulher, eu não entendo. Eu não sou mulher. Mas eu imagino que seja assim. Então, você precisa entender o estilo de vida do paciente para oferecer para ele a melhor solução. E a melhor solução nem sempre é o que está na sua cabeça. É o que está na cabeça dele. E aí eu acho que eu entro no ponto de você entender ele, assim, porque eu opero muito paciente que é exatamente isso que ele quer. Doutor, eu quero ficar sem óculos para perto. Eu quero melhorar a minha visão para perto. Por causa disso. Para fazer uma maquiagem. Muitas pessoas trabalham com estética, quer colocar cílios, quer fazer alguma coisa mais minuciosa assim, precisa ter uma boa visão. Às vezes com óculos você fica meio atrapalhado, ou multifocal que você não consegue usar. Eu tenho particularmente um paciente que eu fiz laser dele, ele tinha 40 e poucos anos e ele era atirador de elite. Ele era sniper e tal, não sei o que lá. E ele queria ter uma visão intermediária, porque o scope lá do trabalho dele ele precisava enxergar. E aí você... para entender ele e transformar a visão dele para dar o resultado que ele precisava, que entra aí a técnica para você saber essa análise do paciente, né?
E quando a gente fala de jornada, é legal, porque o paciente, quando ele chega na clínica, é interessante que ele responda o questionário, porque ele já está fazendo uma atividade dentro da clínica. Porque ele vai passar por várias atividades. Uma coisa chata de você chegar numa clínica é ficar lá só esperando. Então, ele precisa perceber uma progressão dentro da clínica. E o questionário já começa por aí. Então, ele responde lá o estilo de vida, se ele gosta de ler, se ele não gosta de ler, gosta de brincar com os netos, não gosta. Isso a gente está falando aqui de catarata, mas você pode ter para refrativa, pode ter para qualquer paciente, você precisa conhecer o perfil dele para poder oferecer para ele o melhor, né, daquilo que você vai oferecer. Por que nós estamos falando isso? Justamente porque você falou de ter oferecer um serviço premium, né? Prêmio é quando você realmente atende a necessidade do paciente. E hoje, ali na sua rotina, a gente se conheceu, você já era um cara bem conceituado aí, né? Como consultor cirúrgico. E óbvio que seu caminho era estar onde você está hoje. Então, hoje você atende o Brasil inteiro, quiçá o mundo. Quiçá o mundo. É, isso aí. E conta um pouquinho assim, você recebe as pessoas no Alcon Experience Center, que é um centro de treinamento lá, que é super bacana, e você treina essas pessoas, você viaja lá, como é que é a sua estruturação de trabalho? A minha rotina hoje como treinador de vendas, eu preciso fazer duas coisas, né? A parte técnica e a parte de soft skills, que é realmente treinar sobre vendas. Então, a gente tem quase 100 vendedores lá, né, que estão abaixo do meu chapéu, vamos assim dizer. E eu preciso treinar eles tecnicamente e também essa parte de soft skills. Como isso acontece? Como você falou, a gente tem um centro de treinamento aqui em São Paulo, que ele é aberto não só para os nossos representantes, mas também para treinar os médicos. Né? A gente tem o Wet Lab, que você pode ir lá, tem os olhinhos esquemáticos que você pode fazer cirurgia e experimentar os nossos equipamentos. Então, a gente usa aquela estrutura não só para treinar os nossos representantes, como também para treinar os médicos. No meu caso, eu treino os nossos representantes, né, em vendas. Esse é o meu papel. E no caso dos médicos, a gente sempre chama um fellow. Então, por exemplo, se o Henry tiver fellows, ele pode organizar de ir lá no nosso Wet Lab e ele dá aula para os meninos, entendeu? Então é assim que a gente... E às vezes ele tem um contato com equipamento que é difícil de você ter, né? Hoje em dia, se for pensar, você está falando na maior tecnologia que tem, que não é todo lugar que tem. Então, assim, é importante você ter esse intercâmbio, né? Sim, o Brasil ele tem uma característica interessante. Uma boa parte do serviço de residência tem tecnologias de ponta. Sim. Por incrível que possa parecer, assim, por que eu falo incrível? Porque é custo, né? Tem o Estado precisa bancar, é difícil e tal, mas tem muitos locais que têm equipamentos de ponta e, claro, tem muitos locais que não têm. Então, o nosso Wet Lab também serve como uma referência para a experimentação desse tipo de equipamento. E você falou aí de soft skills, né? E aí essa parte que você tenta implementar no consultor que você dá o treinamento. Fala um pouco mais, porque assim, tem muita gente que segue a gente aí, que pergunta e quer aplicar isso na sua própria área. Então, consultores, júniores, pessoa que está começando, que é importante você, para chegar onde você está, ter esse feeling aí, esse tratamento, tanto de vendas para o médico, quanto da gente tentar aprimorar a parte de dar para o paciente o que a gente entende como melhor de tecnologia para ele, para dar melhor visão, para ter um resultado melhor para ele. Esses soft skills, o que você pensa? Estrutura para a gente isso aí. A gente precisa, assim, um treinamento de soft skills não é tão simples, né? Porque você leva um tempo para preparar as pessoas em várias técnicas, né? Mas a principal delas, por exemplo, a gente tem uma ferramenta lá que chama DISC. Já é uma ferramenta antiga que a gente utiliza, que é de análise comportamental. Então, ela serve de referência para você ter uma conversa com o seu cliente. Como que a gente faz? Então, o DISC, ele meio que classifica as pessoas em 4 tipos de comportamento. Então, para a gente facilitar aqui, o D é um cara dominante. É um cara que tem decisões rápidas, ele é muito assertivo. Tem alguns clientes que são assim. Então, a gente coloca nessa caixinha. Obama é um cara simpático, né? Ele é líder, também é um cara decisor, mas ele gosta da galera, gosta de abraçar, gosta de trocar uma ideia. Tem o outro tipo de cara que ele é meio, por exemplo, ele é mais low profile,
não gosta de tomar decisão. É aquele cara que você convida para tua casa para comer uma pizza, ele sempre vai falar assim, que você quiser aí. Mas qual sabor você gosta? Eu gosto dessa daí. Qualquer uma, pode pedir qualquer coisa. Que esse cara é o bom de grupo, né? Porque ele está sempre feliz, está sempre alegre, mas ele não toma decisões. E tem o cara que é o C, que é o cara cético, que tudo que você fala, você precisa provar. Não, me prova o que você falou. Não, me dá a referência. E aí, eu tô vendo aqui na carinha de vocês já estão colocando pessoas aí nessas caixinhas, né? Putz, vocês já tô lembrando de uns 50. Você lembra algum? Nossa, cara. Vocês estão vendo que... Sim. Vocês estão colocando pessoas nessas caixinhas. Você coloca elas nessa caixinha, você já percebe que você precisa se adaptar o seu comportamento ao dele. E eu, por exemplo, que sou um cara que tem um perfil mais D pro I, a minha tendência é empurrar o cara. Falar, vamos lá, vamos decidir. Vai comer pizza de cenoura, então. Entendeu? Cenoura. Pô, aí de repente o cara quis ser legal, simpático. Pô, mas cenoura é sacanagem. Então, assim, e o C é o cara que, às vezes, você precisa ter um papo mais profundo, né? Não é aquele cara que você chega e só fala uma coisinha, não. Ele quer saber onde é que você leu isso daí, me explica isso daí. Então, por exemplo, com esse tipo de médico, eu tinha que pegar artigos, tinha que ler alguma coisa para poder conversar com o cara com mais profundidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa dar pro vendedor ou para qualquer um de nós é a noção que a gente se comunica de forma diferente com pessoas diferentes. Uma vez que você classifica elas, você muda o seu jeito para se comunicar com aquela pessoa. Meio que um camaleão ali. Que é o que eu fazia. Efetivar a sua venda, né? Você, tanto para o médico, que você vai entender ele, mas o paciente também, né? Você pegar o paciente que é assim mais cético para explicar, né, a lente. Tá? Exato. Esse é o ponto. Quando você começa a perceber essas diferenças, você começa a mudar. Fala, pô, esse aqui eu vou precisar um chair time, né? Aquele tempo de cadeira um pouco maior. Para esse aqui eu vou precisar mandar pelo WhatsApp um pouco mais de conteúdo. Para esse aqui não, para esse aqui, pô, o cara confia em mim, o cara aqui, simpatizou e o que você falou tá falado. E é importante você entender isso. Na verdade, as pessoas falam assim, trata a pessoa como você queria ser tratado. Mas na verdade não, cara. Você tem que tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Né? Esse é o ponto chave, né? Porque nós somos diferentes, né? Eu, por exemplo, não tenho paciência. Aquelas pessoas que vêm contar aquela puta história. Me conta, me fala o final já. Eu não tenho paciência. Então, imagina que essa pessoa me tratando... Pô, então a gente tem que tratar... Agora, claro, quando eu vou vender para essa pessoa, eu sou o cara mais paciente do mundo. Tem que ser, tem que entender ele, né? Eu tenho que ficar ali e tal, deixa ele contar a história, tal, para eu poder encaixar o meu discurso. Mas, porque eu sou profissional, né? E vocês são profissionais. Então, quando vocês lidam com o público, vocês precisam ter essa metamorfose para cada um que entra na sala, entender essa necessidade. E uma coisa que eu acho importante, assim, e que foi bom para mim, é bom para mim, que é o intercâmbio de ideias entre próprios médicos. Então, eu tenho a clínica que eu absorvo muita ideia e que tem muito representante que me traz ideias de outras clínicas. Como é que a gente consegue passar isso como é que você passa isso pro seu cara que está treinando com você, que ele traga para o médico parceiro as ideias de outra clínica sem que se crie aquele negócio de concorrência, aquele negócio nocivo de você ter... O representante ele precisa ter muita noção nesse caso, né? Assim, todos os clientes são importantes para nós, né? E a gente não pode fazer fofoca corporativa, né? Ficar fazendo fofoca de um para o outro. Mas as boas práticas, quando ele vê uma boa prática numa clínica, é muito interessante ele levar para outra. É muito interessante. Pô, Dr. Mani, eu vi o Dr. Henry fazendo tal coisa lá na clínica dele, eu acho que é legal. Só que quando a gente faz isso, e aí tem um pensamento que é muito legal, a gente nunca fala nomes, tá? A gente fala, eu vi isso numa clínica, porque muitas vezes eu não sei a relação que você tem com o Henry. Então, às vezes eu vou falar, eu vi uma coisa legal na clínica do Henry, mas você odeia o Henry? Acabou a conversa ali. E é incrível, porque eu já passei por isso, às vezes, irmãos, cara. 2 irmãos, em cidades diferentes. Cara, os caras não se bicavam. E aí você vem todo feliz, né? Pô, eu visitei teu irmão. Pá...
Já, né? Então, você pode cometer alguns gafes. Então, a gente nunca fala em nomes, a gente nunca fala da clínica de tal, da clínica de tal. Mas se tem uma boa prática, por exemplo, falar do questionário. O questionário é uma boa prática que algumas clínicas implantam. Então, eu posso falar, pô, eu percebi que você não usa, o que você acha? Não seria legal você usar para você entender melhor o teu paciente? E aí é assim que a gente faz. Então, o papel do representante vai muito além de só vender, mas tornar também a clínica de vocês mais rentável, né? E o paciente melhor atendido. Essa é a ideia. Não, cara, eu para mim, assim, eu tenho como, desde de criação, desde a vida inteira, para mim ninguém cresce sozinho, cara. Não tem como, não tem. Você achar que você vai ser sozinho e vai ter sucesso, a jornada é muito longa, cara. Se você traz ideias de outras pessoas e agrega, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Então, se eu tenho uma ideia boa e alguém me pergunta, oftalmo que trabalha do lado, eu vou falar pro cara, faz isso, porque o cara vai ser um parceiro para mim. Ali ele vai me trazer paciente, ali ele vai me trazer cliente, entendeu? Então tem muita gente que pensa assim, pô, eu não vou falar meu segredo ali porque o cara não vai trazer, o cara vai roubar meu paciente, tanto sei o que lá. Na realidade, cara, todo mundo tem que se ajudar ali para crescer junto, cara. Não tem como, entendeu? Você falar, puta, eu vou ficar sozinho aqui, não, velho. Eu vou dar essa ideia, o doutor Bruno lá me deu essa ideia, cara. Pô, bacana, vai, passa com ele lá, porque esse caso eu não consigo resolver. E tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum, entendeu? Tá tudo bem. Se você aceitar o seu limite, aceitar que você tem alguém que consiga te ajudar e ajudar seu paciente a te dar a melhor visão, a te dar uma melhor qualidade, não só na oftalmologia, é assim que o mundo cresce, né, cara? Não acho que a gente consegue se limitar, né? Não, tem um provérbio que fala assim, mano, sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Exatamente. Cara. Então em grupo você vai mais longe, cara. E você tá falando, você falou tudo, cara. É isso aí. Vocês estão falando de concorrência, né? Lá atrás, a concorrência entre as clínicas foi muito cruel, né? Porque isso tirou, por exemplo, os convênios se deram super bem naquela época, né? Porque começou a competir por preço entre clínica e outra e tal, baixar preço. E olha onde a medicina está hoje, né? Numa situação de custo muito baixo, né? Hoje é mais difícil. Mas a concorrência, ela é boa, né? E a gente também tem muito concorrente, né? E para nós é bom ter concorrente, porque faz a gente ficar melhor. E o fato de você pegar uma receita do teu concorrente é igual o cozinheiro, né? Tem o fator mão dele ali também, né? O jeito como ele faz a coisa. Ele pode pegar a receita. Nós três aqui vamos fazer um estrogonofe. Pode ser que um de nós vai ficar mais gostoso. E usamos os mesmos ingredientes. Usando a mesma receita. Né? Usando a mesma receita, os mesmos ingredientes. Nós vamos fazer aqui a nossa competição, mas sei lá, o tempo de cocção, o teu pensamento, como você fez ali. Se você não conseguir absorver o que você acha de melhor e transformar para o que você tem de perfil, não vai adiantar, não vai ter resultado. Eu acho que o que eu tento fazer é pegar, absorver, olhar como é que eu funciono, que eu sou um médico mais agressivo, eu faço cirurgias que as pessoas às vezes não fazem, dentro do limite de segurança, mas sempre transformando o que eu pego dos outros para o meu perfil e aplicando para dar o melhor resultado para o paciente. Acho que para o vendedor, para o cara acho que funciona mais ou menos assim também. Não adianta você pegar o que o cara de venda faz e você falar, pô, eu sou o Lino que é D, que é dominante, que é agressivo e tal, não sei o que lá, na venda e tal. E aí você fala, não, agora eu vou fazer... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele precisa se adaptar algumas vezes, mas ele não pode mudar, né? Não pode, eu vou ser totalmente diferente. Cada um tem um perfil, isso é bem verdade. E a gente estava falando um tempo atrás também, você realizou uma tese de mestrado, né? Isso. E ali você analisou a mudança do perfil do paciente nos últimos anos? Como é que foi? Não, de verdade, ali foi o seguinte. Eu sempre, desde que eu comecei a estudar, então eu fiz pós-graduação em marketing de serviço, para entender sobre serviço, sobre essa prestação de serviço, para entender a jornada do paciente. E aí me veio a ideia de fazer um mestrado de comportamento do consumidor para entender como é o comportamento do paciente quando ele precisa tomar essa decisão da lente intraocular. Eu bati muito, a gente teve um episódio sobre investimento, clica aqui segue nosso canal, vai dar uma olhadinha lá, que é um episódio super bacana, bem esclarecedor sobre investimento. E lá eu bati muito na tecla do o médico não ter o treinamento. O médico não, mas todo mundo. A gente não tem educação financeira na escola, a gente não tem educação financeira na faculdade, a gente não sai com isso.
O médico, particularmente, ele sai treinado para atender, para tecnicamente saber resolver uma apendicite, saber resolver alguma coisa de hérnia, saber fazer, entendeu? E a gente também não tem na sua área um treinamento específico para venda. E o que eu acho importante, é aí que entra assim, a nossa tentativa de solucionar com SOS as dificuldades aí do médico recém-formado ou do consultor inicial. A gente não tem esse treinamento com vendas. E aí qual que é a dificuldade do médico aí? A gente não é um vendedor, mas a gente entrega e quer entregar resultados que dependem de uma venda, de repente. Depende de uma consulta, depende de uma lente, depende de um aparelho. Isso gera custo. Né? A gente não consegue trabalhar de graça, ainda mais a medicina que está tão tecnológica, ainda mais a nossa área, que é a oftalmologia, que é a tecnologia pura. Então a gente demanda e deveria ter um treinamento para ter essa relação pessoal, porque tem muito médico muito bom de técnica, muito bom de teoria, que não tem aquele caminho para chegar no paciente e conseguir, com um treinamento, aí, passar para ele o que ele precisa, ou o paciente entender que ele não está no meio. Pelo menos na época que a gente formou, mano, eu acho, talvez a gente está mudando um pouco. Mas, cara, o médico ele é sacerdote, cara. Você falar de venda, cara, você não pode... Dinheiro, cara, você vai falar de dinheiro, você é médico. E é o que o Mani falou, cara. O médico também tem conta para pagar, entendeu? Então... Cara, eu acho que é um assunto que hoje a gente consegue tocar mais, e é isso que você está falando. A gente é formado para saber ali se a mitocôndria é redonda, é quadrada, só que essa parte de soft skills, de comunicação, a gente não tem, cara. A gente não tem. A gente tem as contas para pagar, mas a gente depende de recursos, às vezes. Então, exatamente. Por exemplo, para eu oferecer uma lente para o paciente, às vezes, isso tem um custo. Sim. E tá tudo bem, cara. É o custo inerente da tecnologia. Não tem como você não ter isso. Mas assim, ó, se a gente pensar na coisa básica, você precisa estar preparado para fazer a melhor indicação, certo? Então, a partir do momento que você está tranquilo para fazer a melhor indicação, como médico, estou falando como médico, você fez lá, prescreveu, tá tudo certo. Aí você vai se perguntar, sou eu que vou oferecer esse serviço, ou eu vou ter alguém para fazer isso por mim? Aí é uma decisão de cada um, dentro do perfil de cada um. Tem gente que, como você falou, eu me sinto um sacerdote, então eu não quero ter essa relação, eu não quero falar de valores com o paciente. A maioria não quer. E eu acho que se você olhar do ponto de vista do paciente, talvez ele também não queira. Ele não queira, exatamente. Eu, como paciente, eu não quero discutir com você o preço da cirurgia. Me deixa discutir ali com alguém e tal, eu posso me sentir envergonhado como paciente, entendeu? Uhum. Aí que entra a gente voltando lá de novo no nosso encontro, sei lá, como que a gente pode chamar, naquela sorte que a gente deu na vida de te encontrar para tecnicamente mudar a gente. Mas ali você tanto deu treinamento pra gente, né, que fez ali abrir um pouco a ideia, quanto você estruturou uma equipe em volta da gente, com treinamento de assistente, de secretária, de consultor, para que tivesse esse caminho, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Foi exatamente isso. Por quê? Porque naquela época vocês trabalhavam em equipe, né? Ainda trabalham em equipe. Então, dentro da equipe de vocês, naquela coisa que eu falei do DISC, de vários perfis, tinham pessoas que tinham mais disposição para falar com o paciente, tinham pessoas que eram mais C. Imagina um cara C tentando oferecer um serviço para alguém. Olha aqui, ó, meu serviço, segundo, né, tecnicamente e tal. Cara, o paciente não quer saber disso. O paciente quer a solução. E aí vocês tinham uma pessoa lá, naquela época, que tinha perfil de comunicação. Ela se comunicava muito bem. E a gente só trabalhou a parte técnica dela e deu um pouquinho mais de subsídios para ela poder conversar com o paciente. A gente sofisticou um pouquinho melhor a forma como ela trabalhava, para ela poder conversar com o paciente e ajudar o paciente. A hora que você entende do que você está falando, acabou, né? Se você é um bom comunicador, se você tem um perfil de vendas, e aí você vai profunda na tecnologia ou no que você sabe daquele produto, aí você está com a pessoa perfeita para gerir seu negócio, para te ajudar, né, a crescer. Por isso que eu acho assim, quando a gente junta esses dois assuntos que a gente acabou de falar, finanças, cara, contrata alguém, velho. Pega um consultor e faz ele gerir o teu dinheiro. Você vai se dar muito melhor, na maioria dos casos.
Tem cara que sozinho vai conseguir, mas a maioria não. Chama um consultor, porque a tua área de atuação, de você é bom, você é médico, velho. Não perca tempo, não se distraia com coisa que você pode contratar alguém e o cara vai gerir. E na tua clínica a mesma coisa. Tenha boas pessoas para fazer aquilo que vai além do teu trabalho. Porque senão você começa a se distrair, né? Você começa a fazer um monte de curso de vendas, um monte de curso de comunicação, um monte de curso de não sei o quê, e vai deixando a sua perna técnica para lá. Agora, se você gosta, não tem problema nenhum você fazer um programa de PNL, um programa de vendas, alguma coisa. Não tem problema você conhecer a técnica, saber que ela existe. Mas... Até porque a demanda de paciente hoje, o que eu vejo assim, que a gente vai conversar num segundo episódio, se você topar, tá aqui, ó. Pessoal, vamos convidar o Lino aí, bomba nossos comentários aí pra gente trazer ele de novo. Vamos falar. Ele vai voltar, Nós vamos falar sobre a jornada do paciente. Nós vamos falar... Vamos falar da jornada do paciente. Boa, Lino. Ô, Lino, mas finalizando o nosso case de sucesso, quando a gente se encontrou, o resultado no final foi positivo, não foi? Cara, eu acho que sim, né? Quando a gente analisa o positivo, eu penso no paciente. Sim, né? paciente. Então, eu acho que ao aumentar as indicações de lentes multifocais ou lentes tóricas, vocês resolveram mais a vida deles, né? Eles estão hoje, esses pacientes beneficiaram de precisar menos de óculos, né? Então, eles estão usando menos óculos do que antes, quando a gente começou o trabalho. Então, eu acho que sim, eu acho que se a gente pode falar de positivo, foi isso. Aliás, vocês... Realmente foi um case de sucesso completo, porque a gente fez tudo. A gente trabalhou a parte técnica e a gente trabalhou a parte de soft skills e a gente viu toda a jornada do paciente naquele tempo. Então, assim, e vocês foram só melhorando, né? Tipo, e para vocês, qual que é a satisfação de vocês de ter esse paciente mais feliz e mais contente? Como é que ficou? Cara, a minha experiência pessoal foi sensacional, cara. Você vê, tive paciente na minha sala que ele chorou, cara. E isso é impagável, Lino. Você olha o paciente que a vida inteira precisou de óculos e aqueles hipermétropes, grau ruim, e, cara, ele tá sem óculos. Então, você vê ele feliz ali, não, é uma coisa impagável. Sensacional. Pra mim, cara, particularmente, assim, eu sempre que eu vou pensar em satisfação do paciente, eu lembro de 3 casos pra mim, assim, que são... marcam a minha vida e sempre me emocionam. E eu passo isso para outros pacientes que me perguntam por que colocar essa lente, mas eu tô com tanta idade, eu tô com eu já penso em outra expectativa e tal. A primeira é uma senhora, ela tinha aí os seus 80 anos, e o sonho dela, ela não enxergava de um olho, outro olho ela enxergava uns 20%. E o sonho dela era enxergar e ler pro netinho dela que ela não tinha visto. E aí ela estava uns 2, 3 anos, catarata total branca, aquela, né, que a gente sabe que é mais complicadinha, mais madura. E ali, no pós-operatório, ela chorando para mim, falando, doutor, eu li pro meu netinho. Ali foi uma das coisas que eu falo isso para todo paciente que me fala, mas doutor, não quero colocar essa tecnologia, não quero, não sei o que lá. Tudo bem, é opção sua, mas não se limite pela sua idade, não se limite porque você tem 70, 80, 90, 100 anos. Eu já coloquei lente trifocal em paciente de 104 anos. E é a maior satisfação, é uma qualidade de vida que não tem preço. É você trocar o custo de algo pelo valor daquilo. É você ter como meta maior ali, você ter aquele sentimento que não tem preço, né? O segundo paciente, eu fiz lente de contato também, um paciente que veio no meu consultório, 30 anos de idade. Doutor, passei em vários médicos e ali ninguém me falou que eu não enxergo mais, tal, acabou minha vida, não sei o que lá, me passa um óculos de tanto grau, tal. Daí eu olhei e falei, não, calma, vamos analisar. Fiz o exame, o cara com ceratocone super avançado, fiz a adaptação de lente rígida dele, ele saiu de 20% de visão para 100% de visão. E aí também chorando, ele falou, não acredito que eu estou enxergando ali, eu não acredito que eu estou enxergando. E aí um outro caso que aí é mais comum, mas que sempre me gera impacto, é na qualidade de vida de uma forma geral para cirurgia laser. O cara vai para academia, tem que pôr óculos. O cara vai para praia, tem que pôr óculos. O cara vai nadar, tem que pôr óculos. O cara não sei o que lá. E você em 5 minutos com laser, você zera aquele grau do cara e o cara vai para lá fazer academia sem óculos, vai para piscina, vai para praia, vai curtir a vida e aí você tem a qualidade. Então, isso tudo... Para mim, começa quando a gente passa a entender que a gente tem que atingir mais de qualidade para o paciente, de você resolver mais a vida dele.
E aí você tem que entender o perfil, você tem que entender, você tem que saber um pouquinho para falar de venda, porque tem paciente que vai te pedir isso, tem paciente que vai falar para você, mas doutor, me explica aí, mas e o custo, mas e tal? E ali você vai falar, pode ter a sua equipe, mas você pode ter um pouquinho de conhecimento disso. Né? Todo o seu conhecimento e todos os seus soft skills nessa hora aí, eu acho... E essas histórias são lindíssimas, né? É sobre isso. Porque as pessoas falam, mas tem uma visão mercantilista no que nós estamos falando, né? Então, algumas pessoas vão pensar nisso. Pô, mas estão falando de vendas e tal. Não é sobre vendas. É sobre atender a necessidade de um paciente. Né? De levar felicidade para aquela pessoa. Todo mundo tem direito a ser feliz. Qual o custo disso? Aí, cada coisa vai ter um custo. Mas vai ter um valor, como você falou. E aí, se estiver ao alcance daquela pessoa pagar, ok. Se não tiver, a gente tem outras oportunidades. Exato, a gente consegue resolver também. Então, não é sobre venda, mas é sobre oferecer o melhor para o paciente. Estamos chegando aqui mais ao final do nosso SOS Podcast. Tá bombando aqui a nossa rede social, com um monte de perguntas aí sobre jornada do paciente. Fala pro Lino aí falar um pouquinho mais sobre como é que eu treino para fazer uma venda melhor. Adorei o Lino, essa barba dele tá bonita. Mandaram uma aqui, ó. Olha só, o Lino parece o Álvaro Recoba. Álvaro Recoba, cara. Ídolo da Inter de Milão. Olha só, vamos pesquisar, vamos ver quem é. Vamos ver se o futebol é igual, hein? Porque eu jogo muito, hein? Isso aqui, cara, tá bombando. Gente, obrigado aí. Estamos finalizando aqui. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma emergência que você precise, manda um SOS pra gente, comenta aí no nosso canal. De novo, segue a gente, @SOS Podcast, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vou agradecer aqui primeiramente o nosso querido Henry Ota. Obrigado, viu, Henry? Mais uma super entrevista aqui, super concluída com sucesso aqui. Um cara gigante que vai ter que voltar. Não, Lino, sensacional. Obrigado, Mani. Obrigado, Lino. Obrigado a presença aí sua. Dispor o tempo pra estar aqui com a gente, ensinar todo mundo. E, cara, desculpa qualquer coisa o Mani aqui, viu? O Mani é assim mesmo, viu? Gente, eu que agradeço. Eu vim com muita felicidade, né? A gente trabalhou junto muito tempo, então para mim é um prazer estar com vocês e poder contribuir. E agradeço, né? Se eu puder retornar, vai ser um prazer aqui com vocês. Já tá convidado. Obrigado. E, vocês têm que aproveitar esse cara, ele é gigante aí, sabe tudo. Vamos tentar trazer ele para sanar mais as dúvidas aí. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Legal.